Fala pessoal do Área Militar, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje quero trazer uma notícia muito importante sobre um relatório feito pelo Área Militar sobre esses dias anteriores no conflito no leste europeu, na Ucrânia. Claro que tivemos também notícias muito importantes, como está aqui no site do areamilitaroff.com, porém, como o relatório ele é muito extenso, vou comentar somente sobre ele, que é uma notícia clara e importante para ficarmos a par realmente do que aconteceu e qual o próximo cenário provável que está por vir na Ucrânia. Temos aqui o nosso site, o relatório da guerra. Rússia destrói ao menos 25 foguetes HIMARS e Ucrânia destrói bases russas. Temos outras notícias também, como Polônia inaugura canal de navegação contornando a Rússia. E o que isso significa para a Polônia? Isso é extremamente importante como uma alternativa de via marítima de navegação, que acaba tirando a autorização a uma burocracia por parte da Rússia. Mas isso vocês podem aprofundar e ler aqui a notícia. E também a usina nuclear de Zaporizhzhia, que foi conectada novamente à rede elétrica da Ucrânia. Vamos então para a notícia. Relatório da guerra. Rússia destrói ao menos 25 foguetes HIMARS e Ucrânia destrói bases russas. A Ucrânia, ela considera que a Rússia esteja preparando uma rota de fuga na região de Mykolaiv. Porque existem ali algumas concentrações de tropas, outras já se apoderando de vias ferroviárias de escoamento, não que na intenção de fazer uma logística para outros cantos, mas sim retornar para a Península ao Sul, a Crimeia. Isso vamos verificar mais à frente. O que pode ser um indício que Kherson pode sofrer a qualquer momento ali uma contraofensiva de grande peso por parte da Ucrânia. E a Rússia está sabendo disso, então ela está recuando. Mas isso a gente não pode afirmar nada. Infelizmente é o tempo que dirá. Então vamos lá. O cruzamento de informações, aqui feito pelo Área Militar, e relatos e evidências são essenciais para determinar as veracidades das informações, ainda no atual conflito em que a guerra de informação ela está sendo muito bem empregada pelos dois lados, pela Rússia e pela Ucrânia. Ou seja, pelo cansaço e pela distração do ambiente externo, a guerra ela vai tomando formas variadas. Então, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia ele emite, junto com a defesa da Ucrânia, diversos relatos durante o dia e um relato oficial. Ontem, um dos relatos foi que 180 militares da Rússia foram mortos em Kherson em uma contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia em um determinado prédio de infraestrutura na região, onde havia uma concentração de tropas e também de equipamentos militares. Atualmente, o conflito já é no seu 206 dias de conflito, contando com ontem, dia 17 de setembro, e parece que não há nenhum sinal de cessar-fogo entre as partes. Até o Dmytro Kuleba, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, ele emitiu que a Ucrânia ela precisa de mais equipamentos para enfrentar a Rússia. E entre eles, foguetes de longo alcance, como eles vêm sempre pressionando aquela tecla. Não, precisamos disso para conter determinado avanço da Rússia, aí sim que vamos conseguir um ganho de terreno muito sólido que vai impedir com que haja um retorno das tropas russas. Enfim, são as informações do lado ucraniano. E são equipamentos muito úteis, no caso os mísseis de longo alcance, e também ele solicita o quê? Blindados Leopard e veículos de combate Marder, enquanto a Alemanha fornece veículos blindados Dingo. Ou seja, ele realmente cutucou aí a Alemanha, né,
fica sempre atacando, falando que a Alemanha está em cima do muro, porque ela recebe grande parte investimentos, recursos energéticos da Rússia. E a Ucrânia, infelizmente, ela vem de uma certa maneira buscando sempre atritos, pressionando, colocando a Alemanha na parede, e ela não precisa disso. A Alemanha não precisa, ela não é obrigada a ajudar a Ucrânia, assim como os Estados Unidos e assim como a Ucrânia de receber equipamentos. Ela não é obrigada. Porém, isso mostra uma grande dificuldade nas relações que a Ucrânia está tendo nesse momento com alguns membros da OTAN, entre eles a Alemanha, por exemplo, e também a Turquia. Então, até o ministro ele criticou a atuação da Alemanha e com um tom agressivo, como se fosse a autoridade central, questionou o chanceler alemão Olaf Scholz. Qual é o problema? Onde os equipamentos estão? Por que não conseguimos o que precisamos e o que a Alemanha tem? Tenho a impressão de que existe um muro armado em Berlim. Acho que é hora do chanceler, que é Olaf Scholz, derrubar esse muro. Em referência a toda a questão da União Soviética, que era do Muro de Berlim em 91, enfim. Ele realmente cutucou ali, isso não é nada bom para as relações. E para piorar ali aquela questão da Alemanha e com a Ucrânia, até o ministro das Relações Exteriores da Polônia também cutucou a Alemanha de uma forma desnecessária. Enfim, então muito do posicionamento político diplomático da Alemanha se deve à dependência, como havia dito, das questões energéticas, gás, petróleo, que vem da Rússia, principalmente pelo Nord Stream 1. E isso acaba deixando a Alemanha um pouco em cima do muro, mesmo já tendo fornecido equipamentos aos ucranianos e também se colocado à frente como de forma oposta ao conflito em andamento da Rússia. Já nos Estados Unidos, Joe Biden, respondendo a alguns questionamentos acerca de posições de ameaça nuclear por parte da Rússia, disse que essas questões realmente terão consequências. Putin e seu regime se tornarão os maiores párias do mundo do que nunca. Ou seja, o maior inimigo a ser combatido e a sofrer as mais penalidades possíveis sem temporalidade. E dependendo da escala do que eles fazem, a resposta será determinada. Foi realmente um tom muito mais agressivo de Biden. Então vamos lá. E de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Ucrânia, na região de Kherson, acredita-se que os russos estão se preparando para suas rotas de fuga. Há travessias e vagões específicos já posicionados para a retirada. Muito provavelmente se deve à concentração de infantaria mecanizada da Ucrânia, cavalaria, artilheiros, força aérea em peso na região de Mykolaiv, Kryvyi. Lembra daquele corredor que a gente veio trabalhando nos últimos dias aqui, uma grande concentração da Ucrânia, que ali é uma panela de pressão, a qualquer momento pode explodir. Então, novamente, trazendo aqui à tona, temos aqui o corredor em verde, corredor Mykolaiv-Kryvyi, até a região de Kryvyi, Mykolaiv, e aqui temos as brigadas, temos o posicionamento de unidades da Ucrânia, que eu coloquei de tonalidade azul. E aqui parece que há um recuo nessa faixa aqui, mais vermelha forte, da Rússia, que está se evadindo região sul, na península ao sul, na Crimeia. E já na região de Molotchny Liman, no distrito de Melitopol, na região de Zaporísia, as forças armadas da Ucrânia destruíram uma base militar russa e unidades de artilharia e unidades das forças navais mataram cerca de 33 russos, destruíram 10 blindados, 9 sistemas de artilharia e um armazém com munições ainda inespecífico, como resultado de ataques de fogo entre os dias 10 e 16 de setembro. Já no distrito de Melitopol, na vila de
Bogatyr, onde os invasores, os russos, colocaram pessoal e equipamentos, ocorreram 5 explosões. Foram ataques estratégicos ucranianos que visaram retardar ou mesmo destruir a logística das tropas adversárias. Mas como aconteceu isso? Vamos lá, mais um mapa. Aqui neste mapa, que eu gosto de trabalhar bastante, eu até coloquei aqui uma faixa que parece ali de mísseis, ou seja, fiz um arrasto ali simulando os posicionamentos de artilharia e de tropas. Ah, mas Felipe, essa aqui é uma região dominada pelos russos? Sim, é uma região dominada pelos russos. Porém, existem brechas que não são páreas para a resistência. Então, um posicionamento aqui entre esse ponto e até a região do rio Dnipro está em torno de 80 a 60 a 100 quilômetros. Então, é uma região muito fácil para o quê? Progredir e enviar e também lançar mísseis e foguetes até as regiões alvos. No caso aqui, foi a região mais ao sul de Melitopol. Aqui tem ainda a concentração e mais aqui na região de Kherson e mais ao nordeste tem aqui toda a retomada, na verdade já tem um avanço até a região aqui das divisas de Luhansk das forças ucranianas. Então, para fechar essa parte da Ucrânia, temos relatório oficial divulgado pelos ucranianos, através do seu Ministério da Defesa e Relações Exteriores. De acordo com os últimos relatórios, houve aproximadamente, e isso já são números atualizados, tá? Que eu fiz a soma aqui porque o Ministério, ele divulga o número absoluto mais o número daqueles dias que houve as perdas. Então ele coloca sempre, por exemplo, nesse caso 54.400, por exemplo, ele coloca lá mais 50 ou mais 60, então eu já faço a soma e já deixo o número redondinho. São números aproximados. Então, houve 54.450 russos mortos, entre civis e militares, 2.205 blindados e 4.712 blindados de tropas destruídos. Ah, mas a diferença, blindados é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Os blindados, neste caso, seriam o quê? Blindados pesados, blindados de cavalaria mecanizada e também esses blindados de tropas seriam blindados de transporte de tropas, veículos mais leves, porém blindados. 1.310 sistemas de artilharia, 312 veículos leves de artilharia totalmente fora de serviço, bem como 168 meios de defesa antiaérea aniquilados, 252 caças e outras aeronaves e também 216 helicópteros abatidos, 239 mísseis de cruzeiro interceptados ou destruídos antes de chegar até o alvo, 15 navios afundados. Lembram do Moskva, aquele navio que foi afundado pelo míssil de cruzeiro Netuno, de fabricação ucraniana, que muitos, principalmente, é claro, os russos e os defensores dos russos falam, não, realmente não foi o míssil Netuno, foi uma avaria que foi causada por uma explosão na casa de mísseis, de torpedos, enfim, toda aquela narrativa dos dois lados. Um atacou, o outro fala que não foi ataque. 121 equipamentos de apoio terrestre de tropas e cavalaria destruídos e 914 drones ou aeronaves remotamente controladas, abatidas até o dia atual. E vamos lá. Agora, do lado russo, as informações realmente são enormes. Realmente teve bastante informações, mais do que o lado ucraniano. Porém, vamos colocar aqui em destaque as principais regiões que é estratégica para ser debatida e ser trabalhada aqui. Do lado russo, as informações, vamos destacar alguns pontos, como por exemplo a região de Kryvyi. De acordo com dados cruzados dos dois serviços de imprensa e também do Ministério, nos dias 14 e 15, as tropas russas lançaram ataques maciços de mísseis em Kryvyi, com mísseis de cruzeiro Kinzhal e Iskander, atingindo instalações de infraestruturas críticas
estruturas hidráulicas, como havia dito dias anteriores e também ontem, que houve realmente uma destruição de casas hidráulicas e o rio Ingulets subiu ali na região de Mykolaiv Krivoy, inundando casas de até 2 metros de altura. Aqui temos, por exemplo, aqui a região onde foram realizados os ataques, né, neste mapa, e vamos aqui na região de Donetsk, onde 2 civis ucranianos foram mortos, ceifados, e mais 11 ficaram feridos nas últimas 24 horas com bombardeios da Rússia, que lançaram ofensivas nos arredores de Zaporizhia. Ao menos 4 foguetes atingiram a vila de Travisk, sem vítimas relatadas. Ah, mas então os russos estão atacando a usina de Zaporizhia? Não. A usina de Zaporizhia ela fica em um determinado ponto específico, como eu vou mostrar aqui nesse mapa, ponto específico no rio Dnipro. Aqui, toda essa região, ela é a região de Zaporizhia, como a região aqui de Melitopol, Mariupol, Donetsk, Luhansk, região de Liman. Então, o que aconteceu aqui? Indivíduos, tropas, artilharias da Rússia posicionadas na região de Donetsk, não na capital, mas de Donetsk, lançaram mísseis, lançaram ofensivas na região de Zaporizhia, atingindo pontos importantes, principalmente pontos ali de infraestruturas civis. Acredita-se que a intenção da Rússia em Donetsk e Zaporizhia era atingir novas infraestruturas e atrasar suprimentos da Rússia, que na verdade não aconteceu e acabou matando um indivíduo e também ferindo outros. Vamos aqui para um ponto muito importante que eu quero trabalhar com vocês. 2 unidades das Forças Armadas da Ucrânia tentaram, sem sucesso, lançar uma ofensiva perto do assentamento de Pravidino, na região de Kherson. Vejam só. Segundo o relatório do Ministério da Defesa da Rússia deste sábado, 17 de setembro. Cerca de 2 unidades da 28ª Brigada de Infantaria Mecanizada da Rússia, da Ucrânia, apoiadas por 9 blindados e 16 veículos de tropa de transporte de tropas, tentaram sem sucesso lançar uma operação ofensiva perto do assentamento de Pravodino, na região de Kherson. Segundo o comando russo, o exército russo matou 120 soldados ucranianos, destruiu 7 blindados e 13 veículos de combate de infantaria em poucas horas. Então, é o que eu quero trabalhar aqui. Essa região de Kherson, esse é o corredor de Mykolaiv Krivoy, as brigadas de infantaria mecanizada estavam aqui. Ah, mas o que é esse símbolo? Para vocês se habituarem, esse símbolo, ele significa o quê? Infantaria mecanizada. Na Rússia, na Ucrânia. Em outros países pode ser que mude de alguma forma. Nesse momento, aqui representa a infantaria mecanizada, onde houve, que eu coloquei aqui no mapa, houve essa tentativa de avanço sobre Kherson, de infraestruturas, e também com esses blindados e também com a infantaria mecanizada, artilheiros, foi interrompido pelo ataque da Rússia, matando ali ao menos 120 soldados ucranianos. E aqui, para fechar, as defesas aéreas russas também derrubaram 8 veículos aéreos não tripulados ucranianos e interceptaram 25 foguetes Vilka e HIMARS nas últimas 24 horas em Kakhovka e Kherson. Ah, mas esses mísseis HIMARS, eles não ficam a 80, 100 km de distância? Sim, eles ficam a 80, 100 km de distância, mas quem fica a essa distância são os lançadores HIMARS. Por que falar foguetes HIMARS? Porque para melhor definir, porque a gente não sabe qual que é a variante desses foguetes ou mísseis. Então a gente define como HIMARS porque eles são empregados em lançadores HIMARS que lançam esses equipamentos para determinados alvos até 60, 80 km de distância. Acima disso, segundo os Estados Unidos, ainda não enviaram para a Ucrânia. Então é bom deixar bem claro nisso. Esses drones foram abatidos perto dos assentamentos, que foram diversos. Vamos destacar aqui como Berestrovoy, Kodema, na República Popular de Donetsk, o assentamento de Polog,
na região de Zaporizhzhia, e os assentamentos como Kalov, na região de Kherson, e assentamento de Komsomolsk, na região de Mykolaiv. Então, até destaquei os pontos: Milog, Polog, Novovoskreseskoye, Komsomolsk, Kherson, Kodema. Então, esses pontos são onde houve interceptação de aeronaves remotamente controladas, de foguetes e também de foguetes do tipo Vilka e de lançadores HIMARS. Tá? E para fechar, como apresentei os dados da Ucrânia em relação às baixas da Rússia, vão apresentar os relatórios da Rússia em relação às baixas da Ucrânia. Nos dados do Ministério da Defesa da Rússia, mostra que 293 aeronaves, 155 helicópteros e 1.973 drones foram destruídos, 375 sistemas de mísseis de defesa aérea, 4.998 blindados e outros veículos blindados de combate foram destruídos, 837 lançadores múltiplos de foguetes, 3.393 sistemas de artilharia de campanha e morteiros, além de 5.640 veículos militares motorizados foram destruídos desde o início do conflito em 24 de fevereiro. Vocês podem ver que a Rússia ela não colocou o número de militares mortos na região, ou seja, ou não se sabe nesse momento, mas dados anteriores demonstravam isso, mas eles não quiseram complementar agora por motivos aleatórios. Pode ser por estratégicos, até porque a Ucrânia ela colocou mais de 50 mil russos que foram ceifados, um número muito grande. Então, realmente há alguma... parece que há brigas de números quantitativos em relação às duas nações, ou seja, são guerras de informação. E isso vamos deixar bem claro, tá? Pessoal, então é isso. Quis deixar um ponto bem central neste domingo sobre o atual beligerante, como que foram os cenários dos dias anteriores. Essa semana, com certeza, vamos trazer muito mais informações, muitos eventos em relação ao conflito e também outros vídeos de análise de outros temas. E eu tenho percebido que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Venho trazendo para vocês, analisando principalmente os artigos do nosso site. E convido vocês a entrarem no site, que é o www.areamilitaroff.com. Também, por favor, sigam o nosso canal aqui, Área Militar. Veja se o sino está ativado, inscreva-se. Convido vocês a entrarem lá no Twitter, lá no nosso Instagram, pelo @areamilitaroff. Convido também para irem lá na nossa página no Facebook, que é facebook.com/areamilitaroficial. É claro também, se possível, doar qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar demais o nosso canal a continuar assinando as revistas digitais do exterior. Muito obrigado, pessoal, até o momento, por ficarem nesse vídeo e até o próximo tema, até a próxima análise, com certeza, aqui no canal Área Militar.